Olá, seja muito bem-vindo ao Identidade. Eu sou o Thales Augusto e estarei com vocês nessa jornada. Iremos produzir aqui uma série chamada Cartas a 7 Jovens, onde acontecerá 7 episódios. Talvez você esteja se perguntando, será que isso tem alguma coisa a ver com o Apocalipse? Se você pensou assim, você acertou. Nós iremos trabalhar aqui 7 jovens que têm características iguais às 7 igrejas da Ásia. Por isso quero te convidar a acompanhar os nossos episódios e te dizer uma coisa: quem tem ouvidos, ouça. Fique agora com o nosso primeiro episódio. Olá, nós iremos falar sobre o jovem de Éfeso. Mas antes quero que você leia comigo Apocalipse capítulo 2, do verso 2 ao verso 6. Diz assim: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. O jovem de Éfeso era um jovem que conhecia as Escrituras, era um jovem que experimentou muitas coisas maravilhosas acerca de Cristo Jesus. Era um jovem conhecedor da lei e até mesmo conhecedor de teologia, porque ele rejeitava as doutrinas dos nicolaítas, ele rejeitava os falsos ensinos, os falsos apóstolos. Era um jovem que perseverava, era um jovem que até mesmo foi perseguido, porém ele não se aborreceu, não se amedrontou. Mas esse jovem, ele caiu. Ele perdeu o primeiro amor. Ele não queimava mais o seu coração, não ardia mais pelas Escrituras. Necessário é voltar ao primeiro amor. Talvez você se identifique com esse jovem, conhecedor das Escrituras, ensinou na escola dominical, já foi líder de jovens ou de algum grupo. Talvez você até mesmo almejou a ser um pastor, ou um missionário, um evangelista, trabalhar na obra de Deus. Você foi chamado para isso, porém caiu e perdeu o primeiro amor. Eu quero trazer para você 3 conselhos acerca desse texto. O primeiro é, lembrar aonde foi que você caiu. Mas não só isso, não só trazer memórias do passado acerca do período onde você caiu, mas lembrar da casa do Pai. Foi assim que o filho pródigo aconteceu com ele. Ele lembrou da casa do Pai. Lembra-te. O segundo é arrependa-se. Arrependa-se das práticas a qual você está exercendo e fazendo hoje que desagrada a Deus. Práticas a quais você não fazeria naquela época. Arrependa-se. Tenha um coração contrito. Vai ao Senhor com um coração contrito e certamente Ele não irá te desprezar. Entenda, arrependimento é uma decisão. Não é necessário você se derramar em lágrimas, não é necessário nem mesmo choro. É uma decisão. É claro que muitas vezes nós somos acometidos, sim, de sentimento. Mas que você não seja movido por empolgação, mas tenha uma decisão de arrepender. Então arrependa-se. Volte ao primeiro amor. E o terceiro é, volte às práticas das boas obras. Não só lembrar e arrepender, mas voltar às práticas, às boas obras, frutos dignos de arrependimento ao Senhor. E não só ficar tendo ali momentos de arrependimento, não, mas arrepender, tomar essa decisão e dar frutos,
Volte a dar frutos. Volte para os braços do Pai. Volte a andar em obediência a Deus. Volte para aquilo que Ele te chamou para fazer nessa terra. Talvez você até tenha luz na sua mente. Talvez você conhece acerca das Escrituras. Você não será enganado por falsos apóstolos e falsos cristãos e falsos evangelhos. Porém, o seu coração não arde mais. Porém, não existe mais aquele primeiro amor. O seu coração não queima mais quando você ouve as Escrituras. Como os discípulos no caminho de Emaús, ao escutar a palavra de Deus, o seu coração ardia. Então, volte às práticas do primeiro amor. Lembra-te. Arrependa-se e volte. Volte, jovem. Se você tem ouvido, ouça. Ouça. E faça isso para a glória do nosso Senhor Jesus. Ouça o apóstolo Paulo quando diz ao jovem Timóteo na sua segunda carta: Timóteo, reaviva dentro de ti o dom de Deus. Meus irmãos, jovens, Deus te chama. Ele está à porta. Cristo Jesus está à porta. Ele está batendo. Ele quer entrar e cear com você. Então, te convido nesse momento a você pensar sobre isso que foi falado. Que Deus abençoe sua vida. E mais uma vez, eu te digo, quem tem ouvido, ouça. Que Deus te abençoe.